Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos para o vídeo 251, questão 902. Então agora Kardec pergunta assim, ó. Esse eu acredito que seja o último vídeo desta noite, porque nós estamos assim um pouco cansados. E depois também nós ainda temos psicografia. Depois de umas 2 horas de psicografia, nós ainda temos trabalhos no plano espiritual. Nós temos os nossos amigos todos que aqui estão presentes, nos visitando, né? Então, a luta continua. Pergunta: será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Então, será que é certo a pessoa, né? Será reprovável que cobicemos a riqueza? Será que é certo a pessoa cobiçar a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Você não possui riqueza financeira, né? Mas aí você, será que é reprovável? Será que é errado você ficar cobiçando a riqueza alheia quando te anime o desejo de fazer o bem? Ou se eu fosse rico, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, né? Como aquelas pessoas, né? Quando vai jogar na Mega Sena, ele procura barganhar com os bons espíritos, né? Ele fala assim, ó, bons espíritos, Mega Sena está em 30 milhões. Se vocês me ajudarem eu a ganhar, eu dou 20 milhões para os pobres e fico com 10. Que mérito ele teve em dar aqueles 20 milhões, sendo que a partir daquele momento em diante ali, perante a contabilidade divina, ele aumentou mais a tua dívida que antes, depois que ele ganhou aquele dinheiro, aqueles 30 milhões. Porque aquilo ali é um dinheiro, assim, ilícito. Não é dele. Para quê? Tal sentimento é, não há dúvida, louvável. Então, ó, veja bem, o desejo de fazer o bem é louvável quando puro, mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Será sempre desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Será que a pessoa não tem ali algo de ordem pessoal que ele está ocultando, está disfarçando para que a providência divina não veja, sendo que fica tudo registrado? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar? Que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Então a gente precisa ficar muito atento com relação a esses sentimentos, esses desejos que a gente tem, porque
podendo ser que aquelas inspirações, elas não são de ordens divinas, e sim o nosso próprio primitivismo que ali se manifesta. 903, Kardec pergunta-se: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? É culpado o ser que estuda os defeitos alheios? Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Porque tem pessoas que se metem mais na vida do outro e das outras pessoas do que a própria pessoa, né? Olha, foi preciso que eu colocasse assim o meu Facebook, assim, tudo oculto. Porque o que tinha de pessoas, e tem muitas coisas no meu Facebook que são pastas falsas, admito. São pastas falsas, são fotografias falsas, porque eu não posso revelar 99% do que eu faço, eu não posso revelar. Então eu monto muitas pastas falsas, tem endereços que às vezes quando eu coloco o endereço de um outro bairro, de outra cidade, você entendeu? Justamente para mim não ficar ali sendo alvo. Então eu fico sempre dando aquele jeitinho, sabe? Que você sabe. Porque já chegou a época das pessoas assim vasculhar tanto o meu Facebook que as pessoas estavam assim querendo dirigir minha vida. Que isso? Ah, mas eu dei um basta nisso. Por enquanto tá quietinho. Se manter quietinho, eu também vou ficar quietinho. Mas se cutucar, a onça tem um material guardadinho. O material tá guardado. Esse material tá guardadinho. E se cutucar a onça, o material vai para as redes sociais. Só para você ver como são as coisas. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar. Então você vai vasculhar a vida das pessoas alheias para você ficar divulgando a vida das pessoas? Porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar proveito, né? Quantas pessoas que agem dessa forma para tirar proveito dessas situações? Ah, eu vou agir dessa forma porque aí a pessoa fica preso nas minhas mãos, eu mostro para a pessoa que a pessoa está nas minhas mãos e a pessoa vai ter que comer, né? Isso aqui eu tô chupando bala para tirar mau hálito da boca. Brincadeira. É remédio para dor de cabeça. Então, a pessoa, eu averiguei isso, tal, você está nas minhas mãos.
Para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede-se de vós não poderão dizer o mesmo, porque às vezes nós procuramos censurar as imperfeições alheias sem nos preocupar que aqueles mesmos seres ou outros seres poderão dizer o mesmo a nosso respeito a outras pessoas. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais. Olha, tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Nós temos que entender, gente, que os nossos semelhantes, as pessoas que estão à nossa volta, eles são os nossos reflexos. E toda vez que nós deparamos com o defeito nas pessoas que estão à nossa volta, são os nossos defeitos que refletem na pessoa. Por quê? Porque se eu me encontro num nível mais evoluído, eu oro pela pessoa ao invés, de reparar o erro da pessoa, porque eu reconheço que a pessoa está em processo de evolução e que eu não tenho o direito de julgar ninguém. Aquele que estiver sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Então nós desperdiçamos muita oportunidade de evoluir. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Nós não devemos criticar os nossos semelhantes. Esse é o meio de vos tornar superiores a eles, não nos tornando superior aos nossos semelhantes de uma forma assim humilhante para humilhá-los. Não. Nós temos que nos tornarmos superiores uns aos outros para que possamos dar a mão àquele mais fraco que se encontra à nossa volta. Dar a mão àquele que se encontra mais fraco que nós. O nosso dever é lançar a corda até o fundo do fosso para retirar lá de dentro aquelas pessoas que lá se encontram no meio do pântano do lamaçal. Mas nós não temos o direito de sair dizendo para Deus e para o mundo que aquelas pessoas lá dentro do fosso se encontravam. Porque ao dizer aos outros que aquelas pessoas dentro do fosso se encontravam, com isso buscamos nos vangloriar. E todo aquele que busca se vangloriar aqui na terra perde o galardão no plano espiritual. Olha só para você ver como são as coisas. Isso é lei divina, gente. Isso não é lei do homem. E quantos mártires na terra compreenderam os desígnios das leis divinas?
e aqui já não se encontram mais na Terra. E se encontram na atmosfera, na ionosfera e na estratosfera da Terra, é nos ajudando, mas nunca nos humilhando. Se lhe censurais o ser avaro. Então a gente sabe que o avaro é o murrinha, é o mão de vaca. Eu simplifico assim. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos com ele. Se o ser orgulhoso, né? Sede humilde e modesto. Se você depara com um ser orgulhoso, sede humilde e modesto com ele. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, seja grande em todas as vossas ações. Nós não temos o direito de impedir os outros de como ele pretende ser. Mas nós é que não podemos nos igualar à forma como ele se encontra. Depende de nós. Seu marido está alterado? Encha a boca de água e não engula. E enquanto ele estiver falando, deixa ele falar, fica com a boca cheia d'água. A hora que ele terminar, você joga a água fora e fala para ele assim: amor, você já terminou? Já. Então vem almoçar. Ué, mas você não vai falar nada? Não, mas você já falou tudo, você foi tão egoísta, amor, que você não me deu espaço de falar nada. Eu vou falar o quê? Você já falou tudo. Mas acontece que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? A gente fica inflamado, então a pessoa fala um, a gente fala dois, fala três, fala quatro, fala cinco, fala seis, fala 10. Ninguém quer ficar por baixo. E é aí que a gente perde o galardão na pátria espiritual. Então, numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vede o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. É assim que funciona aqui na Terra, né, gente? Quase sempre é assim. A gente vê o defeito a gente vê o argueiro, né? No olho do vizinho e não vê a trave que encontra-se no nosso. A gente vê o defeito dos outros, mas a gente não consegue enxergar os nossos defeitos. A gente se esquece que quando a gente aponta um dedo para a pessoa, um vai para a pessoa, outro a gente aponta para Deus e 3 a gente aponta na nossa direção. Isso significa que nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. E isso tudo que nos acontece hoje, se nós não amealhamos nessa existência física, temos certeza de que amealhamos em existências passadas. Mas os falsos dogmas, as falsas religiões, as falsas crenças, as falsas filosofias e religiões é que levou a humanidade a um estado letárgico de ignorância, a qual a humanidade encontra-se até hoje no ano de 2021.
Agora, para que orgulho? Para que egoísmo? Para que ignorância? Se todos nós havemos de, perante a justiça divina, sentarmos mediante ao tribunal divino. O tribunal divino é nada mais que a nossa própria consciência. Aqui na Terra, gente, nós podemos fazer o que quer e o que não quer. Porque aqui na Terra, a ciência, a justiça da Terra encobre tudo. Mas a justiça divina, nada fica impune. Me diga, me mostre, me prove quem ficou impune na história. Ninguém. Por causa da imortalidade da alma. Lei de causa e efeito, ação e reação. A pessoa pode se sentir dono e dona, pode fazer o que quiser durante 50, 100 anos aqui na Terra. Mas um dia essa pessoa há de se curvar mediante o outro nas próximas existências, se essa pessoa quiser evoluir. Se não se curvar, a pessoa não evolui. E você quer evoluir? Então se curve. Haja com humildade. Procure hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Você entendeu? Procure. Não basta, não custa. Esse orgulho, ele é por causa das fantasias humanas, fantasias mundanas, desejos do espírito primitivo, os quais você possui, desejos da carne, não vale a pena. Devemos lutar pela justiça divina, a qual todos nós priorizamos. Ah, mas cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Mas nós não podemos omitir em dizer a verdade. Nós não podemos omitir. Porque se omitimos, nos tornamos responsáveis depois. Né? Então, tem mais umas 3 questões para que depois venhamos a tratar de um tema que chama paixões, né? Mas no próximo vídeo, que vai ser no próximo dia, que nós ainda temos trabalhos ainda a realizar, nós vamos dar sequência neste tema aqui. Aí nós vamos para a questão 904 no próximo vídeo, mas no outro dia. Desejo a todos um bom dia, repleto de muita paz. E que Deus e Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora, cubra todos de muita paz. E procure entender que tudo que vocês ouviram, vocês não têm que aceitar. Mas o dever de raciocinar e de, pelo menos, olhar nos talheres para ver o que é que vocês estão comendo, vocês têm que ter essa iniciativa. Não vá comendo, porque ali o prato aparentemente demonstra ser maravilhoso. Porque nem sempre aquilo que aparentemente é maravilhoso é gostoso.
eu já tive a oportunidade de experimentar muitos mel nesta existência, que quando eu os coloquei na boca, eu vi que não era mel e era fel. Isso é psicologia. E fica esse exemplo para você raciocinar. Muita paz, até o próximo vídeo.